A votação do projeto que define a distribuição futura dos royalties do petróleo do pré-sal ainda promete muita polêmica aqui no Congresso. Qualquer que seja o resultado, os estados que mais deverão deixar de ganhar novos recursos serão principalmente o Rio de Janeiro e depois o Espírito Santo. Ações judiciais já estão sendo planejadas pelos perdedores. Os nossos convidados para este debate no Cidadania são Wellington Dias, do PT do Piauí, e Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Eu quero dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. E, senador, já que o senhor é do Espírito Santo... Sou capixaba. Pois é, então. E justamente é um dos estados que tem a tendência de deixar de ganhar... vai ganhar mais, obviamente, né, que a distribuição, a tendência é que seja feita por todos os estados. O Rio de Janeiro, obviamente, como é o maior recebedor, onde se produz mais de 90% do petróleo brasileiro, é o estado que tende a deixar de ganhar os recursos, ou de perder mais recursos nessa nova distribuição. E, em segundo, o Espírito Santo, que é o segundo estado que mais produz aqui no Brasil. Qual é a sua visão sobre essa situação, essa votação aqui no Congresso e essa potencial disputa judicial que se seguirá? Primeiro, me permita cumprimentar o meu colega e amigo, o senador Wellington Dias, um senador competente, dedicado, que eu tenho o prazer e o privilégio de compartilhar uma convivência aqui muito frutífera no Senado, nem sempre convergente. É verdade. Mas muito respeitosa e muito cordial. Nesse debate, nós estamos em posições divergentes, mas o Congresso precisa exercer os nossos mandatos. O contraditório. Precisam ser exercidos com contraditórios, com franqueza, porque é daí que você tem o fortalecimento do regime democrático. Há duas questões que me parecem muito importantes nesse debate. Nós estamos discutindo muito o critério de distribuição. Precisamos também decidir que tipo de aplicação vamos dar a esses recursos. Eu tenho visto o Congresso e o governo, o Brasil, enfim, debatendo muito os critérios para distribuição. Nós precisamos observar mundo afora as governanças que deram certo e aquelas que não deram certo. Há muitos bons exemplos e há muitos maus exemplos. O que nós, enquanto Espírito Santo, defendemos? A primeira vez que se fala em royalties na legislação brasileira foi em 1953, e se fala em royalties como indenização. Depois, em 1988, o Constituinte, de novo, reproduz esse sentimento, esse conceito e esse valor, só que no lugar de indenização, compensação. Compensação porque a produção do petróleo e do gás, ela não gera apenas benefícios, ela gera impactos, gera passivos ambientais, ela gera demandas no campo da infraestrutura. Investimentos em ciência e tecnologia. Há uma questão de princípio, quem é que tem e quem é que não tem direito. Por que se debate apenas os royalties do petróleo e do gás? Por que não se debate royalties de mineração, por exemplo? De mineração, de minério de ferro, de Minas, do Pará e assim por diante. Então eu acho que nós temos um problema que antecede a decisão ou a definição do critério da distribuição. Há uma questão de princípio. O artigo 20 da Constituição Federal, não é, consagrado pelo Constituinte de 88, define que somente os estados que são produtores têm direito a essa compensação. E o mesmo Constituinte criou uma regra absolutamente excepcional na Constituição Federal. Em tudo que você tem a incidência de ICMS, você tem a incidência de ICMS na origem. Apenas nos produtos que são consequência do petróleo é que você tem a incidência desse ICMS na origem, portanto, onde ele é consumido. Os estados que têm em seus territórios refinaria não cobram lá o ICMS desse produto que é consequência do petróleo. Esse ICMS é cobrado onde ele é consumido. Então, nós precisamos entender, precisamos observar o que está
consagrado na Constituição Federal. E nós entendemos que o direito a esses royalties são os estados que produzem pela compensação e pela indenização. E nós vamos ver, se Deus quiser, num futuro muito próximo, não apenas essa concentração de produção em poucos estados brasileiros. A tendência é que muitos estados brasileiros, que pelo menos 15 estados brasileiros tenham em seus territórios exploração de petróleo. E aí esses estados poderão ser em futuros perdedores. E nós precisamos aqui no Congresso Nacional explorar a solidariedade federativa, sobretudo nós aqui no Senado, que somos a casa que representamos os estados do país. E eu queria então aproveitar também para chamar o senador Wellington para essa conversa e aproveitar o gancho que o senhor deu a respeito dessa preocupação que tem de haver com a utilização dos recursos, porque justamente o que o senhor falou, a gente se preocupa muito com esses novos recursos, que ainda nem chegaram, né? O Lula que gostava de dizer, quer dizer, a gente nem pescou o peixe, o pessoal já quer o pirão, né? Como é que o senhor vê essa preocupação que tem de haver, né? E aí a gente cita também caso de Macaé, eu estive lá em Macaé, a gente vê favelas ali. Claro. Como é que o senhor vê isso? Olha, veja só, primeiro para mim também é uma satisfação participar aqui desse debate, no momento em que volta a responsabilidade de uma definição, dessa vez não no Senado, na Câmara. O Senado, aqui com divergência, mas aprovou um projeto, foi um substitutivo do senador Vital do Rego, sobre um projeto que eu apresentei, e ele foi para a Câmara. A Câmara tem duas alternativas, tem esse projeto que chegou do Senado e tem um outro projeto que já estava ali encabeçado, aliás, na época encaminhado pelo presidente Lula. Bem, eu quero dizer aqui que é uma satisfação debater com o senador Ricardo Ferraz, primeiro pela forma, o carinho que eu tenho pelo povo capixaba, estive lá, inclusive, tratando desse tema, corajosamente, estive no Rio, estive no Espírito Santo, tratando sobre esse tema. Porque, veja, primeiro, os royalties, na verdade, é um conceito até mais antigo, né, do que introduzido no Brasil. Ele vem de um conceito da parte do rei, tá certo? Está explorando a terra, então essa parte aqui é do rei. Está explorando a pesca, essa parte aqui é do rei. Então, e, na verdade, o que nós estamos fazendo agora? É tratando de petróleo em mar. E aí começa uma diferença. Tem petróleo em terra, petróleo e gás em terra, e tem petróleo no mar. No mar, no mar territorial no mar brasileiro. Territorial e na bacia continental. Então, veja só, ali, qual é a diferença? A quem pertence uma riqueza no mar? A quem pertence o sal? A quem pertence a pesca, minério, petróleo, qualquer riqueza em mar? Então, se encontrou no passado numa situação atípica, exatamente quando foi regulamentado essa parte relacionada ao ICMS sobre combustível. Ali criou uma dificuldade para o Rio de Janeiro, especialmente, que era o grande produtor de petróleo, e a forma encontrada, ela foi, primeiro, petróleo encontrado em mar, se o território daquele estado estiver confrontante com aquela bacia, então ela tem o direito que ela vai realmente ter ali. Ela serve de plataforma. A exploração se dá no mar, mas o impacto se dá na terra. Então tem um impacto social, etc, etc. Então, bom, mas a impacto se dá no mar também, né? Aquele acidente da Chevron deixa claro que... E quem? Mas as pessoas vivem na terra, trabalham na terra. Para dar um exemplo. Mas e a pesca? Mas só para dar um exemplo. As pessoas moram mas só para dar um exemplo. Mas só para dar um exemplo. Trabalhadores, enfim, turismo. Quem tem a responsabilidade de cuidar e custear, inclusive? A União. Por quê? Porque a nossa Constituição é clara, o mar é da União. Por isso que cabe à União ir lá para cima da empresa, cabe à União colocar recursos, se necessário for, para cuidar dos danos ambientais, etc, etc. Bom, o fato é que o conceito tirado hoje, eu acho que hoje há, independente de quem ganha, quem perde, é de que manter o conceito da Constituição. A riqueza em mar pertence à União. Se pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Ponto. O que fazer diante de uma situação que já vinha em andamento?
Rio e Espírito Santo, tinham direito a royalties, tinham direito à participação especial por serem, neste momento aí, o senador Ricardo Ferraz tem razão, por serem entre os dois estados que estão confrontantes com essas bacias sendo exploradas, embora vários outros, até Santa Catarina, em direção à Bahia. E se a gente observar o Brasil, o mapa brasileiro, nós temos a Cordilheira dos Andes ali, então quase toda a que chove de água, enfim, de rios, desce por rumo do Brasil, né? Muito pouquinho que desce do outro lado. E traz matéria orgânica. Então, certamente lá na bacia do Amazonas já está descoberto, na bacia do Parnaíba, que já está descoberto, na bacia de cada lugar, você vai encontrar... Brasil, um posto de petróleo. Um posto de gás de petróleo, com certeza. Então, veja, nós temos que pensar em qualquer geração. Então, qual foi o conceito? Qual era a regra que tinha? Então, distribui agora e, não é, num critério único para o Brasil inteiro. Essa foi a ideia do deputado Icem Pinheiro, na época, que terminou sendo aprovada aqui, num calor de muito debate. O presidente Lula percebeu que, da forma como foi aprovada, pela regra do Fundo de Participação, Rio e Espírito Santo despencariam nas suas receitas, iam ficar inviabilizados. A União, que tinha ficado de compensar, não ia aguentar compensar sozinha, era cerca de 10 bilhões na época, hoje já seria em torno de 18 bilhões que teria que compensar. E agora, o que fazer? Inclusive, lá no Rio gerou uma mobilização social enorme. Não sei como é que foi no Espírito Santo, mas as pessoas botavam lá na Avenida Atlântica aqueles cartazes, petróleo é nosso e tal. Na época, o ex-presidente Lula fez um acordo. E nós, de alguma forma, tanto os estados do Rio de Janeiro como o nosso estado, nós topamos, inclusive, abrir mão daquilo que não tinha sido ainda licitado. Quer dizer, nós pedimos respeito aos contratos assinados, porque esses contratos assinados é como se os nossos estados já tivessem considerado nos seus planos de investimento futuro esses recursos. Mas e a outra questão é a seguinte, nós não discutimos a propriedade do petróleo. A propriedade é da União. Claro. O que nós discutimos é a compensação pelos efeitos. É a indenização pelas consequências. Então, esse é o tema que nós estamos debatendo. Inclusive, é preciso considerar que o próprio Supremo Tribunal Federal, já por algumas decisões, não em relação aos royalties de petróleo, mas em relação aos royalties de mineração, definiu o conceito de royalty como indenização. Não, definiu isso para minério. Então não pode haver dois pesos e duas medidas. O royalty para minério é assim e para petróleo é assado. Então, aí o senhor tem outra posição. O que eu quero só dizer é isso. Vamos imaginar aqui, é um conceito de indenização? Bom, eu vou pegar um exemplo da hidrelétrica no coração da Amazônia agora, que foi o grande debate, a hidrelétrica de Belo Monte. É uma obra no coração do Amazonas, com tribo indígena, com tudo, papapá. Resolve-se fazer uma indenização. Essa indenização, que é considerada uma coisa fantástica, um volume nunca antes visto, de 3 bilhões e meio de uma vez só. Ponto. Então, está lá feita a indenização para poder ter os benefícios sociais, etc, etc. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma coisa que vai chegar que é uma exploração vai de chegar anos. a 100 bilhões de reais ano. Hoje já está na faixa, na casa de 30 bilhões de reais ano. Vai chegar a 100. E todo ano, que indenização é essa? Você entende? Então, pensando racionalmente, o que o meu projeto estabeleceu? Primeiro, não podemos inviabilizar duas unidades da federação, Rio e Espírito Santo. Então, qual foi o acordo? Era 2011, quando nós votamos, garante esses dois estados o que receberam no ano anterior. Agora, na Câmara, o relator do Zaratini melhorou o projeto. Melhorou em dois aspectos. Primeiro, transforma o volume de recursos daquele ano base em barril petróleo. São 8 bilhões... para o Espírito Santo, 1,5 bilhão, isso em barril petróleo dá quantos barris? Então, calcula aqui tudo. Então, esse é o mínimo, que tem um ganho excepcional na minha visão, porque subiu como está o câmbio, etc., você tem a compensação desse ganho, você garante a rentabilidade. Tinha um outro debate, mas já estão ganhando muito, não pode entrar mais. Não, nós botamos lá o conceito.
do que vier de descobertas, do que tiver de novos campos que entre operação, aí tem divergência. Considera-se o que nesse instante está sendo explorado. Aquilo que vai ser explorado daqui a um mês, daqui a 30 dias, daqui a um ano, daqui a 10 anos, ali é uma nova regra de distribuição. É uma distribuição pela regra da partilha, só para concluir aqui. Certo. Então, dentro desse conceito, nesse critério, também Rio e Espírito Santo passam a receber de novo do fundo especial, que é o bolo de todos os estados e de todos os municípios. Então, ele não congela, ele continua tendo a possibilidade de crescimento. Agora, só para a gente pegar, por exemplo, 2 casos práticos aqui, até para o telespectador compreender bem, porque quando a gente começa a falar muito em tese, às vezes fica difícil o telespectador entender do que a gente está tratando aqui. Vamos citar, por exemplo, esse desastre que aconteceu na Bacia de Campos, por parte da Chevron. Desastre como esse que você vai gastar, vamos dizer, milhões ou bilhões para... Já tem um fundo específico para isso que fica com a União, porque é a União quem vai ficar responsável por isso. Tá certo? Eu reconheço que o município onde está ali a produção, o refino, etc., refino também. ele tem ganho econômico por conta de um conjunto de outras atividades que para ali chegam, mas eu reconheço que precisa correr com habitação, com saneamento, planejamento etc., urbano. Planejamento urbano, etc. Eu reconheço. Agora, tem que ser um valor razoável, não pode... concentrar. Hoje, Rio, pelo modelo atual, Rio e Espírito Santo e seus municípios ficam com 80% daquilo que é uma riqueza do mar, que pertence à União, que pertence a todos. Mas por quê? Não, porque a regra foi feita assim. Não, eu acho que a Petrobras... assim, eu acho que não é justo. A Petrobras poderia e deveria ter descentralizado a pesquisa para a exploração de petróleo e gás no Brasil. Concentrou-se muito a pesquisa nesses estados. A pesquisa precisa ser ampliada no Brasil, para o Piauí, para o Amazonas, para o Ceará, para Pernambuco, para a Bahia, para que essa riqueza possa ser distribuída de maneira construtiva. Com princípio constitucional. Nós não podemos partir para um ambiente, me perdoe, Wellington, de vale tudo. Quer dizer, hoje, alguns estados do país não estão produzindo, mas amanhã poderão produzir. Claro. E é absolutamente necessário. O meu estado, o Piauí... Por exemplo, nessa situação, como é que ficaria? Então, o meu estado, o Piauí, tem petróleo em mar e tem poço de petróleo em terra. Eu quero a mesma regra. Eu quero que os capixaba, que os cariocas, que os gaúchos, que de todos os estados possam receber dessa riqueza. Porque aí qual é o outro conceito? O outro conceito, que é a grande mudança para o critério da partilha, e aí eu louvo a iniciativa do presidente Lula, é uma nova mudança. De primeiro era assim, uma empresa que ganha esse lote, ela paga aqui royalties, participação especial, e agora aqui é meu, tá certo? Não, agora pelo novo critério, você recebe pelo custo de botar seus equipamentos, de extrair, etc., e ganha mais um X. Isso é feito no momento da concorrência. Por isso que precisa dessa regra para os novos leilões. Muito bem. O que acontece a partir desse novo conceito? O petróleo, de verdade, somente agora passa a ser do Brasil. Da União. Da União. Então, a União recebe todo o petróleo, tem a decisão de vender bruto, sob a forma de gasolina, querosene, como ela quiser. E essa riqueza, ela forma um fundo, que é o Fundo Social. Qual é a outra discussão que você tenha colocado, que tem razão? Então, nesse aqui, eu espero que a gente tenha juízo e consiga um entendimento. E o entendimento qual era lá, que eu quero aqui colocar para o senador Ricardo Ferraz, para os capixaba, para os carioca. Nós queremos que venha, em vez de 2010, que era seu projeto, o Zaratini puxou para 2011, nós queremos puxar como referência 2012. Eu demonstrei para a bancada dos outros estados, das outras 25 unidades da federação, numa reunião hoje, que o volume de petróleo de 2012, aproximadamente 2.200, 2.300 barris dia, 2 milhões e 300 barris dia, é o mesmo de 2011. Aliás, 0,6% a menos que 2011. Então, ser 2011 ou 2012 não vai fazer tanta diferença. E isso ajuda, para um acordo ajuda. Então, vamos concordar aqui, vamos celebrar.
Aí qual é o nó da discussão? A presidente agora diz, eu quero que 100% vá para a educação. Eu estou defendendo que 100% daquilo que é resultado da aplicação do Fundo Social, esse fundo ele vai acumular um volume, estima-se que a partir do primeiro campo de exploração nesse modelo, 15, 20 anos depois, a gente tenha gerando $1,5 trilhão de dólares aproximadamente. Me permita. Tá certo? E a aplicação disso, joga tudo para a educação, isso é... $1,5 trilhão de dólares no Fundo Social? Fundo Social. Me permita... E tudo isso para a educação. Não, royalty e participação é isso aqui, ó, pouquinho em relação a isso. Me permita o que você acha dessa ideia? Pois é, me permita ampliar um pouquinho mais o debate, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com as futuras gerações. É verdade. E temos que ampliar esse debate para esse debate ser um debate que tenha a dimensão da importância para o país. De cada 10 países que têm na atividade do petróleo a sua mais importante atividade econômica, 9 estão mergulhados na miséria, na pobreza, em guerras, as instituições democráticas são fragilizadas. Ter petróleo por si só não significa nada. Não é garantia de sucesso. Não, pelo contrário. Não. De cada 10, 9 está mergulhado num sucesso. Então, nós temos mundo afora boas práticas e temos péssimas práticas onde essa riqueza não está sendo apropriada pelo conjunto da população. Esse que está desses 10 aí é a Noruega. A Noruega é um deles. Nós temos alguns outros poucos países, mas a grande parte dos países que tem no petróleo a sua mais importante atividade, fonte de recursos, ele está mergulhado numa crise, vamos dizer assim, sem precedentes. Nós precisamos aprofundar o debate sobre o que fazer com esses recursos. Isso. E uma outra coisa é o seguinte, quer dizer, na época em que a partilha foi incorporada, nós partimos de algumas premissas. Não fomos nós que inventamos a partilha, não. Existem sistemas, mundo afora, que operam com concessão e que operam com partilha. Nós, se chegamos até aqui, chegamos em função do modelo de concessão. O modelo de concessão fez bem a Petrobras, fez bem a produção. A produção de petróleo está caindo. A produção divulgada na última quinzena... Nós paramos de fazer leilão. Exatamente, tem 5 anos... 5 anos sem fazer leilão. 5 anos que a agência... Vem, né? Não sei se vamos ter. Está anunciado. Anunciado. Não é a primeira vez que se anuncia a 11ª rodada, mas... Se não tiver as regras... Não tem leilão. São 5 anos... Ou aprova as regras. São 5 anos que não se faz uma rodada para se ampliar a produção de petróleo. Porque, na prática, nós não temos ainda, Hélio, a comprovação de que a partilha vai produzir esses resultados. Porque, na partilha, a Petrobras ela tem que participar ativamente dessa produção. E nós estamos percebendo que a Petrobras está passando por um processo de reestruturação. Que eu não sei se é a Petrobras, que é uma grande companhia, que é uma companhia que todos nós brasileiros temos uma admiração e um respeito profundo, se ela terá capacidade de gerar toda essa produção que nós precisamos, ou se nós temos que buscar parcerias, porque petróleo bom não é o petróleo depositado, nem no pós, nem no pré-sal. Petróleo bom é aquele que é explorado e é aquele que é aplicado de acordo com as importantes prioridades da população. Então, na regra que foi estabelecida no regime da partilha, ela coloca um ponto que realmente é isso que você coloca, você diz que é válido obrigar a participação da Petrobras? Eu tenho dúvidas. Ela fixar um mínimo para a Petrobras, então, isso aí eu acho que é um debate que a gente vai ter que travar. Agora, o modelo em si, em que o governo brasileiro recebe em petróleo e paga em dinheiro, né, o que for contratado, o contrato entre Brasil e qualquer que seja a empresa, ele tem que ser, na minha opinião, em dinheiro. Acho que esse modelo está comprovado que está bom. Agora, eu quero só voltar aqui um ponto que é assim, ó. O petróleo, em algum momento, ele vai se acabar. Daqui a 30 anos, 50, 100, quantos anos? Não sei. Mas uma hora essa riqueza finda. Ela se esgota. Ela é finita, claro. O que nós vamos deixar no lugar? E aí é que é o conceito moderno que o Brasil está adotando e nós buscamos aprimorar no nosso projeto. É garantir as condições, com o Fundo Social, de que as atuais e as futuras gerações vai ter lá um dinheiro. Esse dinheiro ninguém mexe. Apenas o resultado da aplicação. Esse ano tem 30 bilhões, no outro ano tem 80, tem 100, tem 1 trilhão. Né?
é o resultado da aplicação. Você não mexe no capital, você mexe apenas na correção. Na criação de fundos soberanos, como outros países já criaram. E é tanto dinheiro que o Brasil também criou o Fundo Soberano, porque aplicar todo ele num dado momento internamente causaria problemas, a moeda, etc. Inflação. Bom, então, isso, o que nós estamos defendendo? 50% do resultado desse fundo social para a educação. Na minha conta, nós vamos gradativamente resolver um dos problemas da educação, que não é só dinheiro. É isso. Não é só educação dinheiro. tem problemas dinheiro com gerenciamento, com mas gestão. tem outros problemas que a gente tem que atingir também. O que nós queremos da educação no Brasil? Nós vamos ter que discutir também se essa é para a escola, se é fundamental, aliás, se é educação profissional. Como relator do Plano Nacional de Educação aqui no Senado, que vai discutir para os próximos 10 anos. Tem que botar os 10%. Eu acho que é possível, não é problema a gente ter o crescimento. Do PIB, agora, né? Mas para quê? Nós temos que definir o crescimento do volume de recursos, mas definir o que o Brasil quer, tá certo? Que educação nós queremos, para quem? Exatamente. E aí, só para terminar, aquilo que vai para os estados e para os municípios, no que nós desenhamos aqui, 40% ficaria para a educação. Lá o Zaratini, o deputado Zaratini, está colocando 50% novamente. Os outros 50%, a ideia é de ficar livre, porque os municípios, e sabe aqui o senador, eu também sei, você sabe, eles precisam de recursos para a saúde, precisam de recursos para a infraestrutura, precisam de recursos para outras demandas. E isso é variável. Tem município que não é tão grave o problema, não é, de educação. Se bota 100%, ele não vai saber o que vai fazer com esse dinheiro lá. Mas ele tem necessidades em outras áreas. Então, eu acredito que se a gente conseguir pactuar e deixar essa riqueza, o Fundo Social como uma riqueza que vai permanecer para todas as gerações para frente. E do outro lado, o investimento pesado em educação, ciência, tecnologia, etc., nós vamos construir outras riquezas a partir dessa riqueza. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Esse assunto realmente é um assunto que demanda ainda muita conversa, fora essa controvérsia toda que vai certamente acontecer aqui durante e após esse processo de votação. A gente está tratando simplesmente, talvez, do setor que geopoliticamente é o setor mais importante do mundo, é o que move a máquina do capitalismo. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, obviamente, né? A realidade tem esses dois aspectos. Brasil para o bem. Mas eu, de qualquer maneira, desta vez, nesta oportunidade agora, eu agradeço a presença dos dois. Obrigado. Né? E o importante, a gente sabe, é que o Brasil todo ganhe com essa riqueza com a qual fomos abençoados, né? E que o povo brasileiro possa tirar o melhor proveito dela. Eu agradeço também àqueles que nos acompanharam aqui no programa Cidadania, que hoje tratou da distribuição dos royalties do pré-sal, do petróleo do pré-sal brasileiro, com os nossos convidados, os senadores Wellington Dias, do PT do Piauí, e Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Em caso de dúvidas, sugestões, comentários, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.